tema é autoestima. Um convite a gente observar os nossos equilíbrios de troca. Eu achei que eu ia fazer facilmente, mas percebi que não. Que precisava buscar mais informações. Até para não ter uma visão parcial, né? Uma visão minha sobre o assunto. Eu posso ter uma percepção minha sobre o assunto, mas talvez não seja a única. E uma das coisas que eu comecei a observar e comecei a buscar nas minhas literaturas, o quanto que, às vezes, num excesso de autoproteção, numa preocupação constante do julgamento, tanto num processo de uma sensação contínua de vulnerabilidade, um medo constante, uma necessidade de aprovação externa, uma sensação de que o mundo é perigoso, quanto isso não se torna atratores invisíveem para baixa autoestima. Quanto que a gente não alimenta isso internamente, às vezes exagerando em assistir muita notícia. Uma coisa importante, né? Assistir notícia para saber o que está acontecendo, isso pode talvez interferir no seu dia a dia. Outra coisa é ficar valorizando, sem confiar na capacidade que você tem de dar conta da sua vida, dos seus desafios, sem observar a sua capacidade de conquistar mudanças mesmo diante das tempestades da vida. A sua autoobservação de se desenvolver todo o tempo. A sua capacidade também de ter controle emocional. E ter controle emocional não significa evitar, reprimir um sentimento. Muito pelo contrário. Significa deixar esse sentimento vir, por mais difícil que ele seja. Processo de raiva, de culpa, de vergonha. Deixar que ele venha, às vezes uma tristeza. Deixar que ela venha e internamente encontrar um lugar para ela, para que você possa devolver para a vida algo diferente, algo que seja só seu. Então você não precisa colaborar e nem aumentar, mas você pode tomar uma decisão, reconhecer e tomar uma decisão de fazer diferente. As maiores empresas, as grandes empresas que revolucionaram o mercado nos últimos anos, elas foram criadas a partir de um momento de raiva, de chateação. Não conseguiam alguma coisa, resolveram esse problema. Adoro falar isso porque resolver problemas é uma natureza da matemática. E às vezes meus clientes mais jovens odeiam matemática, até conhecer a matemática de verdade. Tanto num processo de uma sensação contínua de vulnerabilidade, um medo constante, uma necessidade de aprovação externa, uma sensação de que o mundo é perigoso, quanto isso não se torna atratores invisíveis para baixa autoestima. Quanto que a gente não alimenta isso internamente, às vezes exagerando. Então, o tema de autoestima eu trago aqui como uma autoobservação para você apreciar na sua vida a sua capacidade de criar estados de equilíbrio de troca. Então, tudo aquilo que eu recebo, tudo aquilo que eu dou. O externo, ele é um reflexo daquilo que a gente sente internamente. Por quê? Porque é a nossa capacidade de percepção. Se eu acredito que a vida é boa, eu vou achar beleza em tudo quanto é lugar. Se eu acredito que a vida é difícil, que há algo contra mim, eu vou privilegiar isso na minha vida. Não significa que as coisas às vezes não venham para nos cutucar. Não vou dizer atrapalhar, para nos cutucar. Mas às vezes é justamente um teste para ver o quanto eu já evoluí com o meu equilíbrio de troca, com a minha autoestima. E falando de respiração e coração, essa atividade ela ajuda a gente a primeiro criar um autocentramento. A coerência cardíaca me ajuda a ter um processo de equilíbrio natural que faz com que os meus pensamentos se tornem menos reativos. A respiração
Por um lado, ela ativa as minhas memórias, mesmo que elas estejam não totalmente conscientes no momento, mas elas estão atuando. Mas quando eu solto o ar, quando eu decido o que eu vou querer entregar para a vida, então eu solto o ar, libero tudo aquilo que já não faz mais sentido, que eu gostaria de fazer diferente. Soltar o ar longamente é um mecanismo de desligar memórias antigas. Então eu relaxo o meu corpo soltando o ar mais profundamente. Então o processo de achar esse estado de coerência ajuda, e isso é científico, a gerar autocontrole emocional, a me fazer parar diante das situações e observar o que eu posso fazer diferente e também reconhecer quando eu estou fora dos limites. Tanto de atitudes que eu vejo que não estão colaborando comigo, quanto de atitude em relação ao outro. Se eu estou dando demais, muita energia, e estou esquecendo de mim. Então, meu convite para vocês é, nessa respiração focada no coração, é a gente focar na nossa apreciação, na nossa observação sobre o quanto estamos cultivando adequadamente a nossa autoestima. Nem para exagerar, nem para reduzir a nossa capacidade de auto-amor. Mas eu queria deixar um ponto aqui. Às vezes exagerar não é ruim. Exagerar te leva para um lugar, um escuro interno, que te faz compreender que tem coisas que você precisa trabalhar em você. Tem situações que você precisa se autodesenvolver. Então, extrapolar de vez em quando, ou quando necessário, é bom para eu saber os meus limites, para eu reconhecer também as minhas guerras internas, a potência bélica que eu tenho internamente. Lembrando que quando eu faço algo que me destrói, o externo sofre. E eu vou ver isso literalmente. Então, achar também que eu estou desconectada do outro, esse achismo de que a gente está desconectado, que a gente não pertence a algo, não é real. Porque a nossa volta, quando você não está bem, todo mundo que está em volta sente. Seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja dentro de casa, até com os vizinhos, até com o porteiro. Às vezes a gente trata mal as pessoas que estão ali cuidando da gente. Então, a respiração focada no coração, eu sempre começo da mesma forma, pensando no meu momento agora, para onde que eu estou olhando. E daí nós podemos fechar os olhos. É importante que os meus pés estejam no chão, meu corpo esteja alinhado, minha cabeça voltada para o céu, porque a respiração focada no coração, ela utiliza de um nervo chamado nervo vago, é o nervo craniano, que ajuda a criar uma conversa do nosso corpo, desse nosso sistema emocional. Eu observo como eu acordei hoje, observo como está o meu corpo, se há tensão. Observo como está o meu ambiente. Hoje os passarinhos vieram novamente me visitar. Como o ambiente interfere na minha vida. Às vezes um excesso de barulho, às vezes uma visita que te faz sorrir, como os pássaros. Então observe quem é você e como o ambiente troca com você. Consciente do seu momento agora, você foca a sua atenção na área do coração. Eu particularmente gosto de colocar a mão sobre o coração, como se fosse uma reverência, mas é uma coisa minha.
não é uma necessidade. E eu respiro, deixando o ar fluir de dentro para fora da área do coração. De dentro para fora da área do meu peito. Respirando cada vez mais calma e profundamente. Eu encontro um ritmo só meu. Nesse lugar de neutralidade, talvez. Você conhece você consegue perceber o seu sentimento. E se necessário, solte o ar mais profundamente. Esteja atento aos pés no chão, postura do corpo, sem perder a conexão com o coração. E quando estiver pronto, volte sua atenção ao externo. Então é importante observar que a autoestima por si só, ela não é só uma autovalidação, mas é um processo de autodesenvolvimento. Quanto mais eu me percebo, mais eu vou evoluindo. E isso me dá muita satisfação, porque eu vejo que aquilo que eu melhoro em mim, melhora no ambiente. Também é um processo de reconhecimento dos meus interesses, daquilo que me faz bem, daquilo que não faz, daquilo que eu prefiro viver e aquilo que eu não prefiro viver. E se eu tenho condições, às vezes a vida demanda um tempo para fazer mudanças. Quanto eu persisto, quanto eu valorizo os meus sentimentos, reconheço e valorizo os meus sentimentos. E quando eu passo a perceber mais em mim, quanto mais eu valorizo aquilo que eu sinto, mais fácil fica de eu compreender o outro, de eu criar estados de empatia. E quando eu tenho empatia, mais fácil fica as minhas relações, a minha comunicação, a minha negociação, inclusive. Então, o processo de observação e avaliação e autoestima vai além das frases de autoafirmação, vai além também da minha necessidade de validação externa, mas principalmente o meu reconhecimento interno, minha autoobservação. Vocês gostam de encontrar formas para criar estabilidade na vida, bem-estar, inclusive imunidade, porque isso ajuda a sua imunidade física. Me encontre aqui. Eu sempre vou trazer formas naturais de você utilizar o seu corpo, essa ferramenta poderosa que é o nosso corpo, a nossa mente, que é um instrumento do corpo de planejamento, ação e desenvolvimento, mas principalmente essa tomada de consciência de quem eu sou perante a mim, eu quando eu estou sozinho, eu quando eu estou com Deus às vezes, mas eu e o ambiente, eu e as pessoas, eu e minha forma de me comunicar.